seja muito bem-vindo a esse 14º episódio do nosso Café com ele, o nosso café com o nosso grande e glorioso Criador, com o nosso Deus. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto polemiquíssimo, mas claro que quando a gente traz para essa esfera de conversar sobre isso com Deus, como você já deve ter visto aqui na chamadinha do vídeo, obviamente a gente não vai trazer polêmica, obviamente o intuito do vídeo não é polemizar, não é trazer nada de discussões infrutíferas sobre o tema, e sim para trazer a visão do nosso Criador quanto às religiões, religação, né? Fazer uma religação, que esse foi o grande intuito de, acredito que todas as religiões aí, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa questão da religação, da religião, que foi para frente, não foi para frente, cumpriu, está cumprindo o propósito, não está, cumpriu até certo ponto, parou de cumprir, em que ponto, e assim por diante. Então, antes de a gente começar esse café maravilhoso aqui, corre, senta o dedo nesse like aqui rapidinho, deixa seu comentário para eu saber o que é que você está achando, compartilha esse vídeo com quem você ama, me segue lá nas outras redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, não esquece do nosso podcast Pode Orar, gente. O Pode Orar é incrível, um projeto novo que nasceu aí, e também já assistiu nossos vídeos aí que estão começando a sair do Mentalidade Mestre, ou seja, tudo que sai aqui de trechos da Bíblia, de ensinamentos de Deus, a gente aplicando nessa mentalidade. Como que Jesus aplicava isso no dia a dia? Como que Jesus aplicava para que nós possamos seguir essa mentalidade do nosso grande mestre, né? E aí acontece que a gente cura muita coisa, a gente tem muito menos problemas, porque a perspectiva muda, né? Tudo isso muito mais aí no Mentalidade Mestre. Se ligou? E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no botão se inscrever que tá aqui embaixo em algum lugar, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Fale com Deus. Então, bora lá, sem mais delongas, para esse café aqui que promete. Vamos lá. Eu puxei esse café sobre religião, fazendo uma pergunta assim, decidi abrir com uma pergunta muito simples, muito básica, procurando não ferir, né? Essa questão, esse assunto tão delicado que é a religião. Eu falei, Senhor, o que podemos falar sobre as religiões formadas por nós? E Deus falou. A base da religião começa com a formação das igrejas, com a interpretação sobre a Bíblia ou sobre qualquer outro livro de ensinamento, por exemplo, Bhagavad Gita, Torá, verdades que costumavam ligar as pessoas numa fé única em mim. Gente, a grande sacada de tudo aqui é que é como se todas as religiões se conectam com Deus, de alguma forma, tá? Deus, em primeiro lugar, não é uma pessoa, né? Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando, sim, de talvez religiões ou estudos mais crísticos, voltado para o que é o crístico. O crístico é a parte é a consciência crística, é a iluminação, né? Da mesma forma que Buda não é uma pessoa, Buda é um estado de espírito de um grande mestre que eu não me lembro agora o nome dele para falar, se você souber pode deixar aqui nos comentários para mim, mas é um estado de iluminação, é um estado de consciência a qual chegaram alguns mestres. Então, olha só, é como se Deus estivesse já cantando a bola aqui pra gente do seguinte: todas as religiões, independente da crença e dos nomes que essas religiões usam, basicamente uma divindade, por exemplo, a gente vai pegar o Buda, é como se fosse a mesma pessoa, porque a gente está falando de Deus como um estado de consciência, sabe? Então, olha só. E o que, na sua opinião, eu perguntando para Deus, e o que, na sua opinião, Deus, aconteceu hoje em dia com as religiões?
E Deus nos responde: a maioria, mas não todas elas, se desviou do caminho e começaram a criar guerras e barreiras umas contra as outras. Luta de poder para provar que estão certos em suas interpretações. Olha só, o que talvez a gente divagando aqui, pensando um pouquinho, começou como algo bom, começou como algo para uma comunidade, digamos assim. O que é a religião para mim? É uma comunidade de pessoas que tem a mesma padrão de crenças e que luta para trazer as pessoas unidas, de volta unidas, né? Num só propósito de conectar com Deus. E aí o que aconteceu? Eu criei uma religião, você cria outra, e eu quero provar que a minha é melhor que a tua, que a minha é mais certa que a tua. O que tá, já começa errado, né? Eu provar que a minha é mais certa que a tua, já comecei errado. E eu falei, sim, entendo, mas o que na sua opinião desencadeou, quer dizer, uma esfera de consciência crística falando pra gente o que desencadeou isso tudo, né? E Deus falou, o mundo foi evoluindo. E conforme as religiões mais arcaicas não evoluíram nos pensamentos, não flexibilizaram, que foi o assunto que falamos lá no Café com Deus anterior, no episódio 3, se você não assistiu, corre e assiste, provavelmente vai estar indexado aqui em cima nos cards para você se conectar. Foram atacando os valores de outras que escolheram flexibilizar. E essas, por sua vez, muitas vezes atacaram de volta. Então começou a virar uma briga de... pensa que assim, a gente está constantemente evoluindo a nossa consciência, né? Eu vou pegar um exemplo muito básico e simples. A criançada de hoje em dia, gente, eu com 5 anos, eu não tinha metade da ligeireza e da esperteza que a minha filha hoje de 5 anos tem. Isso tem diversas explicações. É questão da internet, fácil acesso à informação, tem a evolução, né? A evolução da humanidade, a evolução das pessoas. Porque quando eu tinha 5 anos, era a minha mãe falando que quando ela tinha 5 anos, as coisas não eram tão evoluídas assim, né? Então, nós como sociedade vamos evoluindo. As religiões, ou seja, que tem pessoas frequentando dentro, elas também precisam evoluir, porque a religião, ela de uma certa forma, ela influencia, né? Ela é uma influenciadora de opinião. Então, se ela não começa a flexibilizar, ela começa a perder pessoas, principalmente os jovens, né? E só que não é todo mundo que sai da religião. Alguns ficam na religião, quando a religião torna-se mais rígida, as pessoas ficam na religião e começam a discutir, né? Então, se eu não flexibilizei na minha religião, nem você na sua religião, e aí a gente começa a entrar em conflito, porque eu continuo falando, por mais evoluído que a consciência hoje da humanidade esteja do que há muitos anos atrás, eu continuo falando que a minha tá certa e a tua tá errada. Entende? Essa é a grande treta aqui que Deus já coloca pra gente. E eu falei, verdade. Muitas religiões eu já frequentei, sentia uma força gostosa, assim, de conexão, de paz, mas quando começavam os discursos e histórias, aquilo não fazia sentido para mim. E Deus falou o seguinte, você acredita que religião seja algo ruim? E eu falei, minha opinião. Eu acredito que não deveria ser. A religião não deveria ser algo ruim. Na minha opinião, deveria haver religiões sim, pois constituem-se grupos, comunidades, e nós aqui precisamos disso. Sim, religião para mim hoje nada mais é do que uma comunidade, né? Hoje. O problema de muitas religiões, olha só, eu não estou querendo aqui polemizar, se é a palavra, não estou querendo polemizar, nem defender religião, nem ir contra a religião, né? Pelo contrário, eu acho que se as religiões, de uma forma geral, evoluíssem em sua consciência da mesma forma que a humanidade e que os conhecimentos sobre espiritualidade estão evoluindo, talvez sim a religião seria algo muito necessário hoje em dia, né? Tanto é que hoje eu, opinião minha, pessoal, eu não me encontro, não me encaixo em nenhuma religião, porém eu tenho a minha fé muito grande em Deus.
né? E a conexão muito grande com Deus. E eu falei, né, que talvez seria bom por a gente constituir comunidades, né? E a humanidade precisa disso. Mas dentro dessa comunidade tinha que haver um trabalho de expansão de consciência e de cura, gente. É aí que tudo começou a ir ladeira abaixo, né? Porque eu tenho lá um pastor, eu tenho lá um padre, eu tenho lá um líder espiritual dentro de alguma comunidade religiosa que ele não trabalha suas emoções, ele não trabalha suas crenças. Então, o que ele vai passar para mim no discurso dele lá na frente sobre a palavra de Deus? Ele vai passar para mim as crenças dele. Eu quero, tô de boa. Entende? Então, olha só, muitas vezes sinto que discursos de padres e pastores são muito mais motivacionais ou que nos trazem uma lição válida, mas saímos dessas reuniões, dessas missas, cultos, ainda com aquele bloqueio de como agir da forma certa. E aí, gente, forma aquele famoso, que eu conheço muita gente, e sem julgamentos aqui, é só observando mesmo, que a pessoa acabou de sair da missa, tá xingando, acabou de sair da missa, tá brigando, acabou de sair do culto, tá pecando, e oi, né? Mas isso vem da onde? Isso vem de um espelhamento, isso vem dessa cultura de que eu não tenho o meu padre, o meu pastor, o meu líder espiritual trabalhando um emocional por trás. Então olha como é importante a gente fazer um trabalho de cura também, e não é só aquela cura ali força sabe, aqueles cultos que tem os milagres, sim, eu acho isso maravilhoso e acho que necessário para nós, né, de curas de pessoas e tudo mais. Mas assim, gente, tem muita gente que precisa de curas emocionais e contínuas, né? Por exemplo, uma terapia holística, gente, é sensacional, maravilhoso. Contanto que tu não exclua o quê? Deus da equação, tá tudo maravilhoso. E aí eu continuei, muitas vezes, sinto que discursos de padres e pastores são mais motivacionais, tal, nos trazem lições de vida válida, mas saímos com um bloqueio, uma certa forma de agir, ou seja, eu saio de lá motivada, né, com minha espiritualidade, aquele clima, aquela coisa gostosa do Espírito Santo, de conexões, da palavra de Deus, muito motivacional, isso aí, e eu não sei botar isso na prática, né? E Deus falou o seguinte pra mim, jogou a bola, né? E o que você pode fazer por isso? E eu falei, bom, não sei, eu fui fincando, encontrando a minha fé fora de religiões. Então, eu não creio que eu tenha que pertencer a nenhuma. Eu hoje, Letícia, tá? Eu, como estou Letícia hoje, não sinto que eu tenho que pertencer a nenhuma. Lembrando que eu respeito todas. Eu sempre falo o seguinte, eu não frequento nenhuma religião, mas eu super respeito todas elas, né? Se eu tiver que ir a uma missa para estar ali num casamento, numa cerimônia que eu fui convidada, eu vou. Se eu tiver que ir a uma igreja evangélica, se eu tiver que ir a um culto, a algum centro espírita, algum centro de candomblé, eu não tenho problema nenhum, eu tenho zero problema em frequentar todos esses lugares que eu já frequentei, né? Eu só não sou de ancorar a minha fé dentro de uma religião, porque para mim, eu sou uma exploradora dessa questão de espiritualidade, de fé, de conexão, e eu vou me conectando da minha forma e sem excluir Deus da equação, né? E Deus falou, é sempre bom estar em comunidade e trabalhar a fé junto de outros fiéis. Quer dizer, Deus aqui tá meio que incentivando a religião, sim, né? Mas olha só, mas os líderes muitas vezes não trabalham suas sombras, que foi o que falamos agora. E aí cria-se esse problema das religiões, porque se eu tenho um líder espiritual dentro daquela religião, que ele trabalha não só a fé dele, mas ele trabalha todas as crenças, bloqueios, emoções, porque não é porque o cara tá ali palestrando, dando uma missa, dando um culto, dando uma liderança ali, não é porque ele tá ali que ele não tem uma bagagem emocional muito grande, não é porque ele tá ali que ele não tem
problemas com a ancestralidade dele, com a vida passada dele, que ele não tem sombras dele, cara, tem. Ele é um ser humano, como todos nós. A diferença é que a pessoa foi lá e recebeu um chamado espiritual e tá ali cumprindo aquele chamado, né? O tamanho da maestria que essa pessoa tá cumprindo esse chamado, aí já é muito pessoal, né? Que é o que Deus fala pra gente. Os líderes espirituais hoje em dia, a maioria, tá? Existem as exceções e eu sei que existem. Eles não trabalham as suas sombras. E eu falei, exato, por isso disse do trabalho de expansão de consciência e cura, que é essencial para trabalhar o espírito, porque é o que nós somos, né? Na essência. Não existe trabalho espiritual sem limpezas do emocional, da carga que carregamos. Isso é a minha opinião, tá? Para mim, o grande erro das religiões é os fiéis irem aos cultos, missas, etc., e não acharem que por fora precisam de nenhum trabalho de sombra, precisam de nenhum trabalho de terapia. Gente, casa as duas coisas. Tu pode frequentar uma religião, tu pode frequentar qualquer tipo de fé, e pode não frequentar uma religião também, mas trabalha as suas sombras. A parte da igreja, a parte da religião, porque ali não vai te trabalhar. Infelizmente, hoje, o que existe hoje de estrutura para nós, não vai trabalhar. E Deus, de novo, fala para mim, e o que você pode fazer por isso? Gente, quando, assim, conversa que é eu e Deus ali canalizando, porém, quando ele pergunta o que eu posso fazer, é tu também. Se você tá acompanhando a gente desde o início, tu já pegou a ideia. O que você pode fazer por isso? E eu pensei um pouco, falei, acho que já tô fazendo, né? Aí uma resposta bem pessoal minha, tá? Em julho, agora de 2022, eu recebi esse grande chamado do Café com Deus e do nosso Instituto Fale com Deus. Mas ainda estava aguardando novas direções do que fazer sobre o Instituto Fale com Deus, que eu recebi essa semana que vos falo, tá? Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 8/10 de 2022, então foi exatamente nessa semana. A ideia é criarmos esse instituto que descrevi como uma igreja fora da caixa, né? Que é sem religião, mas que acolhe todas as religiões, então não importa se tu é evangélico, candomblé, é umbandista, é católico, tanto faz, cara, tanto faz. É tudo mesmo Deus, é tudo a mesma fé, é isso que o ser humano precisa trabalhar. E esse foi o grande chamado que eu recebi essa semana, o chamado do Instituto Fale com Deus já havia acontecido, mas quem acompanhou a minha live aí há umas semanas atrás, eu falei exatamente isso, mas estamos aguardando novas instruções para como proceder e agora já temos mais alguns passinhos a serem dados, né? A ideia é criarmos esse instituto que descreve como uma igreja fora da caixa, sem religião, mas que acolhe a todas, porque o intuito é religar todo mundo de verdade, no relacionamento com quem? Com Deus, cara, tô nem aí porque você acredita ou não. Você crê em Deus? Legal, vamos comigo. Você não crê? Mas você quer entender um pouco melhor? Vamos comigo também. Olha que louco, né? E Deus falou, perfeito, feliz que atendeu o chamado, vamos elaborando isso aos poucos, mas e aquele lado holístico de cura a qual se conectam os humanos? Eu falei, bem, hoje, já com maior clareza, eu posso falar, o holístico é incrível e mudou a minha vida de muitas formas. Me trouxe até aqui, por exemplo, mas também, em sua maioria, não se conectam com Deus. Gente, isso é fato, tá? E Deus falou assim, olha só que louco, eu ouço clamores em meu nome, mas apenas numa questão de pedidos, conexões semanais ou mensais. Pouco vejo pessoas humanas engajadas todos os dias, gente. Deus é relacionamento. E a gente vai falar sobre isso aqui, nem vou cantar bola agora não. Então vamos lá. Eu falei o seguinte, sobre isso, fale com Deus. Seria estranho, olha só o exemplo que eu dou aqui. Seria estranho eu nunca falar e nem conversar com você e do nada eu te peço um favor. Ou pior, eu te peço em namoro, te peço em casamento. Casa comigo? Você nem me conhece. A gente nem saiu, a gente nem nutriu um relacionamento. Para você pedir um favor a alguém, ou pedir alguém em casamento, você precisa nutrir um relacionamento.
E aí se sentirá mais à vontade para pedir com a certeza de obter o feito. Me conta, agora eu joguei para Deus. O que o Senhor faz com esses pedidos? Descarta ou atende? Essa galera que se conecta aí uma vez por ano. Eu, no passado, gente, conectava, tipo, de vez em nunca. E Deus falou, depende do que entende, do que você entende, nós entendemos por atender esses chamados. E Deus falou, me pedem a colheita e eu trago a chuva. Já falamos sobre isso aqui em algum café. Acham ruim porque o que pediram foi colheita. Mas como estão fora do relacionamento comigo, eu preciso lhes trazer para perto de mim primeiro. E normalmente é na chuva ou na tempestade que vocês chegam mais perto de mim. Olha que louco, gente. Dá até doeu o coração agora. E aí eu faço-os entender que precisa de chuva, da chuva para vir a colheita. E aí eu preciso fazer vocês entenderem que precisa fazer chover, precisa de chuva para você ter a plantinha nascendo, para você ter a colheita. Não tem outro jeito. Eu vou repetir essa resposta de Deus, tá? Então, assim, falamos sobre essa questão do relacionamento, que você não pede um favor para alguém, você não pede ninguém em casamento se você não tiver uma troca, um relacionamento. E aí eu joguei para Deus, me conta, Senhor, o que o Senhor faz com esses pedidos? Descarta ou atende? Deus fala, depende do que vocês entendem por atender. Vocês me pedem a colheita, eu trago a chuva, e vocês acham ruim porque o que pediram foi a colheita. Mas vocês não estão conectados comigo todos os dias e querem que eu te entregue uma colheita. Entende? E aí o que Deus fala? Eu preciso trazer vocês para perto de mim. Por isso a chuva. E ademais, a chuva é uma parte do processo para você ter uma colheita. Lindo, né? E eu falei, uau, tô passada. Muito verdade isso aí. A gente faz isso sim, às vezes. E Deus falou, o único intuito da religião deveria ser ligar o homem a mim. Independente de como estudam e de que livro estudam. Bhagavad Gita, Torá, Bíblia, whatever. Tanto faz. E eu falei, bom, concordo. Esse, por exemplo, é o meu lema. Sempre foi, né? Não é porque eu estou mais próximo de Deus agora que eu penso assim. Eu sempre pensei assim. Mas eu me conectei bastante assim com a questão bíblica, né? Com as histórias bíblicas. E aí Deus responde... Já pega a Bíblia na mão aí. Isaías, capítulo 13, versículos 15 a 22. Lendo aqui. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e suas casas serão saqueadas, e suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto no ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada. Nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão avestruzes, sátiros, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Deus só respondeu para mim quando eu li esse trecho. Você lembra do rei da Babilônia? Gente, Babilônia, para quem não lembra, aquela terra onde tudo era muito apegado à materialidade, era tudo sobre materialidade. E eu falei, acho que sim. Isaías 13 e 14, porque daí quando eu li esse trecho do Isaías 13, eu sempre leio um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, para entender o contexto. E eu falei, eu acho que sim, Isaías 13 e 14 fala sobre a Babilônia, o país que conquistou Judá.
A antiga Babilônia foi um dos impérios mais ricos e mundanos, né, materiais da história. Sendo assim, o Senhor usou a Babilônia como símbolo das pessoas que concentraram sua atenção nas coisas materiais e mundanas. A destruição da Babilônia, profetizada em Isaías 13, simboliza o que acontecerá aos que lutarem contra o povo de Deus e cujo coração esteve voltado para coisas do mundo, ao invés de coisas de Deus. Já Isaías 14 fala mais especificamente sobre o rei da Babilônia, que Isaías comparou com Lúcifer, com Satanás. Ou seja, né, Deus confirmando a história fala pra gente, pois é, apenas não tirem o foco de mim, que foi o que pediu essa passagem, né? Foi uma profetização de destruição quando a gente foca demasiado no material e desfoca do nosso lado divino, tá? A gente vai trabalhar essa mentalidade aí no segundo episódio aqui essa semana do Mentalidade Mestre. Se liga, quarta-feira, encontro marcado, quarta-feira, 19 horas. E aí Deus responde, né? Apenas não tirem foco de mim, não importa qual crença sigam. E eu falei, esse é o meu objetivo agora, minha missão com a humanidade, meu próximo passo de missão com a humanidade. E Deus falou, feliz por atender o chamado da sua alma. E eu falei, feliz em fazer parte. Amém. E muito obrigada pelo café. Que incrível, né? Então, olha só, quando a gente coloca essa ideia do religião é bom, religião é ruim, gente, é assim, ó, o que eu peguei da visão do nosso Deus? Deveria ser bom. Deveria ser bom, deveria ser algo bacana, deveria ser algo legal, deveria ser algo que não importa se tu é mais conectado no catolicismo e eu na Umbanda, não importa. Não importa se tu é judeu, não importa se tu é, sabe? Não importa. Tudo deveria meio que respeitar ao outro. E por que não existe esse respeito mútuo normalmente, tá? Entre as religiões? Porque não existe essa parte da cura emocional. Então, se eu ficar julgando, olha só, julgamento, eu te julgo porque eu tenho isso dentro de mim, é o que eu tenho para oferecer. Então, eu julgo você. Eu julgo a tua crença, eu falo que você tá errado, eu falo que você vai pro inferno. Então, assim, muita coisa, né? A gente tem para falar da religião. Religião não é ruim, religião é legal. Ah, Letícia, então por que tu não tá em uma religião? Porque a forma com a qual as religiões estão sendo conduzidas, eu não gosto. Mas se eu um dia precisar ir a uma igreja ou a um culto, tá tudo bem, eu não tenho problema com isso. E a partir do momento em que eu piso no solo daquela religião, daquela crença, eu vou dançar conforme a música, eu respeito. Eu tô ali. Eu sou de fora e eu tô ali. Eu respeito, faço todos os rituais que precisa, as orações que precisa, respeito tudo. E é isso que deveria haver comunidade. Para que a religião funcione. Então, na minha honesta e sincera opinião, a religião não está funcionando. Não está sendo hoje, não está sendo algo frutífero para a humanidade, porque não trabalha crenças, não trabalha as emoções, trabalha uma fé cega sem flexibilidade. Fé cega sem flexibilidade, sabe o que vira? Crença limitante. Como nós falamos no Mentalidade Mestre, fé cega sem, falamos também no Pode Orar, né, dessa semana passada, fé cega sem flexibilidade vira crença limitante, não é fé, é crença limitante, que limita, tá? Então, é isso, tá? Não, deixa eu saber a tua opinião, deixa eu saber o que você pensa, deixa eu saber os seus comentários. Sabendo que não importa se você está incluído numa religião, se você tiver, melhor ainda, comenta aqui embaixo para mim o que você sente de dentro da religião que você frequenta e qual que é a tua opinião sobre isso e dá uma sugestão aí pra gente também para os próximos cafés com o nosso Senhor aqui. Muito obrigada por você ter ficado até aqui no vídeo. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem você ama. Me segue lá nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo. Entra no nosso podcast lá no Spotify e no Apple Podcast também. E me segue nas outras redes sociais e se inscreve aqui no canal do YouTube para você ficar sabendo de tudo que rola. Ativa o sininho de tudo aí, tá bom? Fechou? Combinado? Uma ótima semana para você.